No segundo bloco do programa, a participação do professor Vladilém dos Santos Vilar e também da aluna Larissa Pereira Guise. Primeiramente, cumprimento Larissa, obrigada pela participação. Obrigada também. O que fez, então, você escolher, optar, então, pelo curso de Engenharia de Petróleo? Primeiramente, o mercado de trabalho. Eu procurei algo que não estivesse tão saturado. E a primeira opção que eu obtive foi Engenharia de Petróleo. Mas eu queria algo que realmente eu gostasse de trabalhar, e foi na área de Química. E quando eu olhei o curso, eu procurei optar por ele, Engenharia de Petróleo. Agora, o professor Vladilém, que tem bastante tempo de carreira, né, professor de Engenharia Química, gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente, porque a gente, quando menciona no curso de Engenharia do Petróleo, logo imagina que é uma profissão masculina, né? Nós temos um exemplo aqui que isso não se concretiza. Em sala de aula, tem a grande participação das mulheres, do público feminino? Bom, nossa saudação inicial aos telespectadores, né? Um prazer, uma vez mais, estar nessas salas, né, da Unisul TV. E realmente há uma participação forte de alunas, né? O que não é invulgar hoje nas engenharias, né? De uma maneira geral, as engenharias estão tem uma participação mais intensa, né, de alunas. Deixou de ser exclusivamente uma profissão, uma engenharia de uma maneira geral, deixou de ser uma profissões, né, em todas as áreas, exclusivas de homens. Não, ao contrário. Agora, Larissa, como é que foi para a sua família quando você mencionou, você é natural de Braço do Norte, quando você mencionou que queria trabalhar, que você ia estudar esse curso e queria trabalhar nessa carreira? Como é que eles reagiram? Eles, primeiramente, levaram um susto, né? Porque eu sou a primeira da família a ter um curso de graduação, ainda mais bacharel. Então, no começo, eles... Nossa, engenharia de petróleo, um curso diferente. Eles imaginaram, engenharia civil, engenharia química. Não, de petróleo. Tu vai longe, então. Eu, assim, não, eu quero algo diferente, algo que modifique mesmo, que seja impactado, assim, alto mar, trabalhar mesmo e coordenar um grupo de pesquisa, realmente. É isso que eu quero. E eles ficaram surpresos e felizes, né, pela minha escolha. Esse curso, o professor, ele também possibilita que os alunos tenham projetos grandes, assim como o caso da Larissa? Sim, sim. Ele abre horizontes, né, sobretudo, porque, na verdade, existe petróleo no mundo inteiro. Nós não estamos falando exclusivamente da Petrobras ou do pré-sal, que enfim, né, tá na crista da onda, né, se fala muito nisso. Mas, na verdade, vai se encontrar petróleo tanto na América Latina, quanto na América do Norte, quanto na Europa, quanto enfim, na Ásia, na África, enfim. Para que se tenha uma ideia, por exemplo, né, o maior produtor hoje na América do Sul é a Venezuela, né? É o maior produtor de petróleo. E tem uma tradição longa já a Venezuela em termos de petróleo, sobretudo algumas universidades que são da década de 50, para que se tenha uma ideia. E para aqueles que não têm sonhos tão grandes, não imaginam morar tão longe, querem morar aqui em Santa Catarina ou, de repente, no Brasil, no nosso país, qual é o local assim, que está em maior ascensão no momento? Na verdade, a nossa perspectiva de Santa Catarina, né, é um pouco reduzida. Mas não há dúvida que no país inteiro é possível trabalhar nessa área, né? Porque sempre se imagina que vai se focar exclusivamente no raciocínio da plataforma marítima. Não é verdade. As refinarias, há trabalho na área de projetos, há trabalho, enfim. O petróleo, né, o trabalho em engenharia de petróleo é muito vasto, é muito amplo. Então, as possibilidades são enormes, realmente. Embora não seja um curso, vamos dizer assim, com um foco mais generalista, né? Quer dizer, a Larissa, a gente estava conversando um pouco antes daqui, ela falava em engenharia química. Realmente, por exemplo, a engenharia química tem aplicações em outros setores, inclusive em petróleo, né? Mas, tendo em vista a necessidade, né? A necessidade de trabalhos
de trabalho dentro dessa área, não há dúvida que é praticamente ilimitado, né? Além do que, nós temos petróleo em tudo aqui. Eu costumo dizer que se tirar o petróleo ou os produtos derivados de petróleo aqui, nós íamos ficar sem roupa, provavelmente íamos ficar sem nenhuma tinta, as câmaras não funcionariam, enfim, né? Tudo tem petróleo. Tudo tem um tanto de petróleo, se não uma grande quantidade, né? Mas é imprescindível na vida moderna, né, o uso do petróleo e de seus derivados. Agora, Larissa, quando a gente fala de sala de aula, dessa bagagem dos professores também, né, os alunos sempre têm essa ansiedade, né? Mas será que o professor vai conseguir trazer para a sala de aula toda essa experiência que eles têm e passar isso para o aluno? Como é que você avalia os professores que você está tendo aula nesse momento? Eles estão conseguindo passar tudo para vocês? Assim, no começo eu fiquei meio assim, suspeita pelo fato de que é um curso novo, né? É o primeiro semestre. Eu fiquei, será que vai ser tudo aquilo que eu pensei? Quando eu cheguei no primeiro dia de aula, na primeira semana, passou um mês, e assim, veio prova, e cada vez mais eu via que eu estava rendendo em sala de aula, e os professores estavam contribuindo para isso. E foi mais do que eu esperava ainda. É o curso que eu quero, a expectativa que eu tive em cima daquilo valeu a pena. Então, a esperança que eu tive, eu estou sendo retribuída agora. Tudo que eu queria, realmente, os professores estão me passando, estão ajudando. As experiências de cada um, agora eu percebo que realmente está me ajudando. Então, você não se arrepende da escolha? Totalmente não me arrependo. Se fosse para mudar agora, eu não vou mudar, eu vou continuar e vou até o final, se for do jeito que está. A Larissa é uma empolgada, né? Uma empolgada do grupo todo, né? De todos os alunos, ela realmente está muito presente, né? Junto aos seus colegas, etc. É uma entusiasta, não tenho dúvida. É interessante que isso motiva o restante da turma também, né? Inclusive os professores. Tá certo, eu agradeço a gentileza de vocês estarem aqui conosco. Sucesso para a Larissa, então que ela volte aqui já formada para contar para a gente como é que foi essa experiência e para motivar outros alunos também a cursarem Engenharia do Petróleo. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Obrigado também. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta você vai saber mais sobre a grade curricular e também como ingressar no curso de Engenharia de Petróleo da Unisul. Não saia daí.